de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. Olha só, ainda hoje, né, a mulher é a principal responsável pela educação dos filhos e muitas, né, gaguejam ou hesitam em falar sobre a sexualidade com os filhos, né? E para explicar, né, como podemos falar desse assunto com os nossos filhos de uma forma mais aberta, de uma forma mais sutil, né? Sei lá, a gente tem uma psicóloga aqui hoje que ela vai dizer mais ou menos como que a gente pode chegar nos filhos, né? Porque assim, eu não posso nem chegar para dizer, ó, faz assim, faz assim, porque eu não sou psicóloga não, mas eu ajudo também quando alguém me pergunta. Mas quem vai falar melhor aqui é a doutora Graciela, que é psicóloga, né, gente? E ela é quem sabe melhor como a gente chegar e abordar esse assunto com os nossos filhos, né, doutora Graciela? Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Vamos lá, vamos falar, né, com os nossos filhos. É de forma natural, já é assim, chegando pebuf. Porque falar sobre sexualidade hoje com os filhos é bem... Tem umas pessoas que ficam meio retraídas. E agora, como que eu vou falar? O que é que eu vou dizer para o meu filho? O que é que eu vou dizer para minha filha, né? Como que ela vai fazer, né? Então, tudo isso fica aqui na cabeça dos pais. Os pais, eu acho que desde quando o menino nasce, ou já está na barriga, pronto, já deve pensar. Como que eu vou chegar para os meus filhos e vou falar sobre isso? Tem alguns que sim, né? Outros nem pensam nisso. E aí são pegos, às vezes, de surpresa, porque os filhos chegam com cada pergunta, minha gente, que tem hora que a gente diz, e agora? Eu falo o quê? Respondo como? Mas assim, como a gente deve conversar com os nossos filhos naturalmente sobre essa questão da sexualidade, principalmente eles, quando já estão começando na adolescência, passando por essa fase, doutora? Bom dia, Marília. Obrigada novamente pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e com o pessoal de casa também. O tema sexualidade ainda é envolto de muito preconceito, mitos, e é natural que as famílias apresentem uma certa dificuldade, estranheza, quando o assunto começa a surgir em casa. Mas realmente, em primeiro lugar, é importante que a gente tenha naturalidade para conversar sobre sexualidade, uma vez que a sexualidade é algo natural, que nos constitui enquanto pessoas, inclusive, né? Então é importante a gente observar os comportamentos, né, dessa transição que é a adolescência, que fica entre a infância e a vida adulta, e levar em consideração, primeiramente, a questão que o adolescente, ele está numa fase que está constituindo a sua identidade adulta, né? Ele está transitando para a próxima fase, que é a adultez. Então, é necessário a gente observar o comportamento e a mudança de comportamento, escutar mais do que falar no primeiro momento e depois estar aberto para buscar informações adequadas, tentando quebrar os preconceitos que envolvem esse tema, sexualidade, para ajudar a construir informações adequadas e que vão tornar essa fase um período mais leve e mais saudável também para os indivíduos envolvidos. É verdade. Para quem tem pais separados, né? Quem que deve fazer esse papel? Pai ou a mãe, né? Porque, por exemplo, se eu tenho filhos homens, né? Quem deveria fazer esse papel? O pai ou a mãe, tipo, do meu filho, por exemplo, que não mora, o pai não mora comigo, por exemplo. Essa função seria melhor para o pai falar com o homem e a mãe falar mais com a mulher? Ou não tem esse negócio de pai ou mãe fala com o homem, mulher, tanto faz? Não tem uma receita pronta, uma verdade única, digamos assim. Eu penso que é importante a questão dos laços afetivos e com quem esse adolescente se sente melhor. Se a mãe perceber, o ideal é que ela não espere muito para já acessar e trazer de maneira leve, mas séria, o assunto, tá? De repente, ela vai introduzir o assunto, ter um diálogo, também acessar esse pai e comentar o que está acontecendo, para que mãe e pai consigam exercer uma parentalidade unida, digamos assim, o que é o ideal. Algumas vezes os pais conseguem realizar essa parentalidade juntos, né? Outras vezes não. Mas é importante perceber com quem o adolescente se sente mais à vontade
E Marília, se te causou inquietação, se você se preocupou, não espere, converse, traga para o diálogo, sim. Isso é bom, tá vendo? É fácil, minha gente. Vai conquistando o filho ali, né? Tem que conquistar primeiro a confiança. Porque se você não conquista a confiança dele, ele não vai se abrir com você. Então, tem que ir conquistando a confiança aos pouquinhos para poder ele ir se abrindo e você, ele dando abertura, né? Porque tem que dar abertura para poder vocês se chegarem e saber falar direitinho, né? Não é já falar assim, pé-bufe, né? Porque não é desse jeito, porque senão vai espantar o menino e vai ficar, opa, vai ficar complicado, né, doutora? Mas olha, eu vou dar uma paradinha bem rapidinho, porque hoje, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, né, que a gente tá falando um pouquinho sobre essa questão, né, de como falar com os filhos, de como conversar com os filhos sobre a sexualidade, né? Ainda é um tabu, eu acho, né, para alguns pais falar sobre isso, gente, mas eu não acho nada de errado, nada de mais você chegar, conversar com seu filho. O negócio é saber chegar, né, doutora? Sim. Tem idade certa para começar a namorar, para começar a falar sobre esse assunto? Não tem idade certa, mas geralmente esse assunto se torna mais presente na transição da pré-adolescência para a adolescência. Uma vez que é importante salientar que a educação sexual, no caso, o falar sobre sexualidade, o educar, orientar, deve começar desde os primeiros anos de vida, né? Aquela educação protetiva de ensinar quais são as partes íntimas do corpo, o que pode tocar, o que não pode, já pensando em preservação também, né? Em segurança, para que não se cometa possivelmente algum abuso, né? Enfim, não tem idade certa, mas é importante, como já falei, observar e dialogar muito, buscar informações adequadas, trabalhar também essa educação com nossos filhos, pensando na preservação, que eles desenvolvam essa habilidade de se protegerem, de se preservarem, que eles tenham informações adequadas para que eles consigam se proteger contra uma gravidez indesejada, quando realmente começar essa iniciação sexual. Lembrando que não é só essa gravidez que a gente precisa se preocupar, porque o índice de doenças transmissíveis sexualmente só está crescendo, então os casos de AIDS, os casos de DST de maneira geral. Então é necessário cuidado, é necessário informação e derrubar preconceitos. A educação sexual, ela começa em casa, mas ela precisa ser ampliada também para a escola. Eu acho também. Eu acho que deveria ter uma matéria na escola, ou, sei lá, uma palestra, sei lá, de 15 dias, todo mês, para que as escolas pudessem também falar sobre esse assunto com as crianças e adolescentes, né? A gente fala crianças, adolescentes, porque tem menina aí de 10 anos, gente, que bota os mais velhos no bolso. Outros mais adolescentes no bolso. Sabe como é que a gente vai, menino? Como é que esses meninos sabem disso, né? Mas eu acho que tela demais, escuta demais em casa, não sei, de repente eu tá vendo algumas coisas a mais. Mas enfim, né? Teria que ter, a escola tem que ter um tema sobre isso, né? Abordar sobre isso, né? Não só sobre isso, como outros temas que são bem interessantes serem abordados para que eles já cresçam entendendo que aquilo ali, né, é normal, né? E aquilo ali não é nada de um bicho de 7 cabeças, não? Já a gente continua falando sobre isso. Deixa eu falar da Uzunai, gente, porque a Uzunai é uma loja